Venha conhecer este livro. Faça uma viagem com a sua imaginação. Personagens: Professor Astolfo, um renomado astrônomo e historiador, curioso e um tanto excêntrico. Lila, uma jovem esperta e aventureira, apaixonada por enigmas e tecnologia. Capitão Barba Negra, apelido um velho lobo do mar, dono de um barco peculiar e com muitas histórias para contar. Silas, um misterioso colecionador de artefatos antigos, com segredos obscuros. Resumo do livro. O Enigma do Mapa Estelar narra a emocionante aventura do professor Astolfo e da jovem Lila em busca de um lendário mapa celeste capaz de revelar segredos ancestrais. A jornada começa com a descoberta de um artefato enigmático que leva o professor a recrutar Lila, uma talentosa decifradora de códigos. Juntos, eles embarcam no Albatroz Errante com o excêntrico Capitão Barba Negra, enfrentando perigos em terra e mar. A busca pelo mapa os leva a desvendar pistas em portos antigos, bibliotecas secretas e ilhas misteriosas. No caminho, eles cruzam com Silas, um colecionador sombrio com seus próprios interesses no mapa, transformando a aventura em uma corrida contra o tempo. Entre enigmas complexos, fugas arriscadas e confrontos inesperados, Astolfo e Lila precisam usar toda a sua inteligência e coragem para reunir os fragmentos do mapa estelar e descobrir o segredo que ele guarda. Dedicatória. A todos os sonhadores e aventureiros que acreditam na magia dos mistérios e na força da curiosidade. Que esta jornada inspire a busca por seus próprios enigmas. Uma descoberta inesperada. O professor Astolfo, com seus cabelos brancos desgrenhados e óculos constantemente escorregando pelo nariz, estava absorto em meio a pergaminhos empoeirados em seu escritório. O cômodo, repleto de livros antigos, globos terrestres e instrumentos astronômicos, era o seu santuário. Uma tarde chuvosa, enquanto manuseava um antigo baú recém-adquirido, seus dedos tocaram algo incomum sob uma camada de tecido desbotado. Era um pequeno disco de metal, intrincadamente gravado com símbolos desconhecidos e constelações incompletas. Intrigado, o professor passou horas examinando o disco, sem conseguir decifrar seu significado. Sentia que aquele objeto guardava um segredo importante, talvez ligado às lendas de um mapa estelar perdido que ele tanto estudava. Aquele mapa, diziam as histórias, continha a chave para um conhecimento ancestral esquecido. O chamado da aventura. Professor Astolfo sabia que precisava de ajuda. Lembrou-se de Lila, uma jovem prodígio que conhecera em uma de suas palestras. Lila possuía uma mente afiada para quebra-cabeças e um fascínio por tecnologias antigas. Ele a encontrou trabalhando em sua pequena oficina, rodeada de engrenagens e circuitos. Ao mostrar o disco misterioso, os olhos de Lila brilharam de excitação. Ela reconheceu alguns dos símbolos como pertencentes a uma linguagem estelar. Arquiprofessor, disse Lila com entusiasmo, acho que este disco é um fragmento do mapa estelar. As constelações estão incompletas, como se faltassem outras partes. Naquele instante, ambos souberam que uma grande aventura havia começado. A busca pelos fragmentos restantes do mapa estelar os levaria a lugares desconhecidos e os colocaria à prova. A bordo do Albatroz Errante. Para iniciar sua jornada, precisavam de um meio de transporte. Professor Astolfo conhecia o Capitão Barba Negra, um velho marinheiro com um barco peculiar chamado Albatroz Errante. Barba Negra, com sua barba longa e branca e um olhar cheio de histórias, aceitou levá-los em sua busca, atraído pela promessa de uma aventura emocionante. O Albatroz Errante era um velho veleiro com velas remendadas e um mastro rangendo, mas possuía um charme único e parecia ter navegado por todos os oceanos do mundo. A bordo, entre mapas náuticos e histórias de marinheiros, a equipe se preparava para desvendar os primeiros mistérios do mapa estelar. Enigmas no Porto Antigo. A primeira pista os levou a um antigo porto, agora em ruínas, escondido em uma costa isolada. Professor Astolfo havia encontrado referências a um observatório astronômico naquele local em seus estudos. Entre as pedras desgastadas pelo tempo, Lila descobriu uma série de inscrições em uma parede. Eram símbolos astronômicos e números que pareciam formar um com paciência e conhecimento. Lila começou a decifrar as mensagens. As inscrições mencionavam uma constelação específica que só era visível em certas épocas do ano e indicavam uma direção a seguir. O primeiro fragmento do mapa estelar os guiava para o próximo desafio, as pistas na biblioteca secreta. A direção indicada pelas inscrições no Porto Antigo os levou a uma velha cidade com uma história rica e misteriosa. Professor Astolfo sabia da existência de uma biblioteca secreta, escondida sob um antigo mosteiro, que guardava livros raros e mapas antigos. Com a ajuda de um contato local discreto, eles conseguiram acesso ao local. Na penumbra da biblioteca,
entre estantes poeirentas e o cheiro de papel envelhecido, eles encontraram um livro cifrado que mencionava a lenda do mapa estelar e continha mais pistas sobre a localização dos outros fragmentos. As ilustrações no livro mostravam símbolos semelhantes aos do disco de metal, confirmando suas suspeitas. O colecionador misterioso. Enquanto pesquisavam na biblioteca, professor Astolfo e Lila notaram a presença de um homem sombrio que parecia estar seguindo seus passos. Mais tarde, descobriram que se tratava de Silas, um rico e misterioso colecionador de artefatos antigos, conhecido por sua obsessão por objetos raros e seu comportamento reservado. Barba Negra, com sua experiência em lidar com figuras sombrias nos portos, alertou o professor e Lila para terem cuidado. Silas certamente estava interessado no mapa estelar e não hesitaria em usar métodos questionáveis para obtê-lo. A aventura agora tinha um novo elemento de perigo. Uma fuga arriscada. A desconfiança de Barba Negra se provou correta. Uma noite, enquanto estavam hospedados em uma hospedaria na cidade, o quarto de professor Astolfo e Lila foi invadido por capangas de Silas. Eles buscavam o disco de metal. Em meio à confusão, Lila, com sua agilidade e conhecimento de passagens secretas que descobriu na biblioteca, guiou o professor para fora da hospedaria por um caminho. Eles se encontraram com Barba Negra, que os esperava com o albatroz errante ancorado discretamente fora do porto. A fuga foi tensa, com os homens de Silas em sua perseguição, mas a habilidade de Barba Negra como navegador os permitiu escapar em meio à escuridão da noite. Navegando por águas desconhecidas. O próximo destino indicado pelas pistas era uma ilha remota, marcada em mapas antigos como a Ilha dos Sussurros. A viagem a bordo do albatroz errante foi repleta de desafios. Enfrentaram tempestades repentinas e nevoeiros densos, mas a experiência de Barba Negra os guiou em segurança. Durante a viagem, Lila continuou a estudar o disco de metal e os fragmentos de informação que haviam coletado. Ela percebeu que as constelações gravadas no disco se alinhavam com eventos celestes específicos, sugerindo que o mapa estelar era mais do que apenas uma representação do céu. A Ilha dos Sussurros. Ao se aproximarem da Ilha dos Sussurros, uma atmosfera misteriosa envolveu o albatroz errante. A ilha era coberta por uma vegetação densa e rochas escarpadas, e o vento parecia carregar sussurros estranhos. Segundo as lendas, a ilha era habitada por espíritos antigos e guardava segredos ancestrais. Explorando a ilha, encontraram ruínas de uma antiga civilização, com estruturas de pedra cobertas de musgo e símbolos gravados. Lila identificou alguns dos símbolos como estando relacionados à astronomia e à navegação. A ilha parecia ser um local sagrado para aqueles que estudavam as estrelas. Decifrando o primeiro fragmento. Em meio às ruínas da Ilha dos Sussurros, Lila descobriu uma câmara subterrânea. Nas paredes, havia mapas celestes parciais e inscrições que se conectavam aos símbolos do disco de metal. Com paciência e dedicação, ela conseguiu decifrar as informações, revelando a localização do primeiro fragmento físico do mapa estelar. Perigos na selva densa. O primeiro fragmento do mapa estelar os levou ao interior da Ilha dos Sussurros, a uma região de selva densa e inexplorada. A vegetação era exuberante, com árvores imponentes e cipós emaranhados, tornando a caminhada difícil e perigosa. Sons estranhos ecoavam pela mata, e a sensação de estarem sendo observados era. Lila, com seu conhecimento de plantas e trilhas, liderava o caminho, enquanto o professor Astolfo analisava as coordenadas indicadas no fragmento. Barba Negra, sempre atento, mantinha guarda contra possíveis perigos. Eles sabiam que a selva guardava não apenas o fragmento do mapa, mas também seus próprios desafios. O guardião da caverna. As coordenadas os levaram a uma caverna escondida atrás de uma cachoeira. A entrada era estreita e escura, e um ar úmido e frio emanava de seu interior. Ao entrarem, encontraram um espaço amplo iluminado por frestas de luz no teto. No centro da caverna, sobre um pedestal de pedra, repousava o primeiro fragmento do mapa estelar. Uma placa de metal gravada com mais cons. No entanto, o caminho até o fragmento não era livre. Uma figura sombria, vestida com trajes tribais e portando um cajado entalhado, surgiu das sombras. Ele era o guardião da caverna, encarregado de proteger o mapa estelar de intrusos. Um confronto se tornou inevitável. Revelações no Templo Esquecido. Após um tenso impasse, que envolveu mais palavras do que força bruta, o guardião, impressionado pela genuína busca de conhecimento do professor Astolfo e pela inteligência de Lila, permitiu que eles levassem um fragmento. Ele revelou que o mapa estelar era uma chave para compreender a história de civilizações antigas e sua conexão com os astros. O guardião também compartilhou informações sobre a localização dos outros fragmentos, mencionando um templo esquecido em uma ilha distante. Com o primeiro fragmento em sua posse e novas pistas, professor Astolfo, Lila e capitão Barba Negra retornaram ao albatroz errante, prontos para zarpar rumo ao templo esquecido.
A busca pelo mapa estelar estava se intensificando. A traição. A viagem para a Ilha do Templo Esquecido transcorreu sem grandes incidentes, mas uma sombra pairava sobre eles. Barba Negra havia notado um comportamento estranho em um dos tripulantes, um homem chamado Finn que se juntara à tripulação em seu último porto. Finn parecia enviar mensagens secretas e demonstrava um interesse incomum nos artefatos que eles haviam encontrado. As suspeitas de Barba Negra se confirmaram quando eles chegaram à ilha. Finn secretamente sinalizou para um navio que os esperava nas proximidades. Era Silas, que havia rastreado seus movimentos. Uma traição havia sido tramada a bordo do Albatroz Errante. Confronto em alto mar. O navio de Silas se aproximou rapidamente, e um confronto em alto mar se tornou inevitável. Barba Negra, apesar da traição de Finn, mostrou sua perícia como capitão, manobrando o Albatroz Errante para evitar o ataque. Professor Astolfo e Lila se refugiaram na cabine, protegendo os fragmentos do mapa. A batalha foi acirrada, com tiros de canhão e homens lutando nos conveses. Barba Negra, com a ajuda dos tripulantes leais, conseguiu repelir o ataque inicial. No entanto, o navio de Silas era mais moderno e bem equipado, e a situação se tornava cada vez mais perigosa. A busca continua. Apesar do ataque de Silas, o Albatroz Errante conseguiu escapar, embora com alguns danos. Finn foi neutralizado e a lealdade da tripulação foi reafirmada. Chegaram à Ilha do Templo Esquecido, um local isolado e coberto de vegetação. As ruínas do templo se erguiam imponentes, testemunhas de uma civi explorando o templo. Encontraram mais inscrições e símbolos que se conectavam ao mapa estelar. Lila percebeu que os fragmentos não eram apenas mapas celestes, mas também representações de eventos cósmicos específicos, alinhados com a arquitetura do templo. O segundo fragmento. No coração do templo, em uma câmara cerimonial iluminada por raios de sol que penetravam por aberturas no teto, eles encontraram o segundo fragmento do mapa estelar. Era um cristal lapidado que brilhava com uma luz suave, gravado com intrincados padrões. Ao tocar o cristal, Lila teve vislumbres de eventos astronômicos antigos, de supernovas e alinhamentos planetários. O mapa estelar parecia ser uma linha do tempo cósmica, registrando momentos cruciais na história do universo, reunindo as peças. Com 2 fragmentos em seu poder, Professor Astolfo e Lila estavam mais perto de completar o mapa estelar. As pistas indicavam que o último fragmento estava escondido em um local de grande altitude, nas montanhas geladas de um continente distante. A jornada seria longa e desafiadora. Enquanto se preparavam para a viagem, souberam que Silas não havia desistido. Ele também estava seguindo as pistas e se aproximava da localização do último fragmento. A corrida para completar o mapa estelar estava em seu clímax. O mapa estelar completo. Após uma árdua escalada pelas montanhas geladas, enfrentando nevascas e terrenos perigosos, Professor Astolfo, Lila e Barba Negra finalmente encontraram o local indicado. Em uma caverna de gelo cintilante, repousava o terceiro e último fragmento do mapa estelar. Um espelho de obsidiana que refletia as estrelas com uma clareza. São unirem os 3 fragmentos, o disco de metal, o cristal e o espelho de obsidiana se encaixaram perfeitamente, formando o mapa estelar completo. Uma energia sutil emanou do artefato, e as constelações gravadas brilharam intensamente. O segredo revelado. Com o mapa estelar completo em suas mãos, Professor Astolfo e Lila puderam finalmente decifrar seu segredo. O mapa não apenas representava as estrelas, mas também indicava a localização de um antigo observatório astronômico, escondido em um local remoto e desconhecido. Aquele observatório, construído por uma civilização avançada há milhares de anos, continha um conhecimento profundo sobre o universo e o tempo. Espero que vocês tenham gostado da história. Eu sou o autor, Juliano Guagno Melo.